também. Já aproveita, se inscreve aqui no canal Irmãos Dias Podcast. Vai ajudar muito. Eu nunca fiz isso, galera, mas... Deixa o like aí, aperta o botãozinho de curtir. Te agradeço. Cacete demais, que o Kim tá dando nesse cara aí tá mais feio que meu cabelo. Literalmente. Estamos caminhando para a metade aqui do nosso debate. E agora, o Kim já fez 2 perguntas pro Leonardo. O Leonardo já fez 2 perguntas pro Kim. O Kim vai abrir agora a terceira pergunta pro Leonardo. Resumiu, esse Leonardo aí, ele foi com um baralho de argumentos todos batidos. O Leonardo, acho que alguém precisa avisar pra ele que ele tem que apertar F5 e saber que em outros debates que o Arthur, que o Kim, que o Renato, que a Amanda, que outros participantes do MBL participaram, já vai bater tudo isso que ele tá falando. E parece que a única... Os únicos argumentos dele é ficar repetindo esses argumentos batidos. E o clássico, ele não responde pergunta nenhuma. Então é triste porque ele não consegue nem defender o que ele diz acreditar, né? De renda de R$5.000 desde o início do mandato Lula até agora. E, coincidentemente, agora eles só querem aplicar essa isenção para o ano da eleição. Então, no que dependesse da gente, diferente do que você colocou do populismo, essa medida seria estrutural e já estaria valendo desde lá atrás, e todo o PT e todo o PSOL votaram contra. E eu até estou curioso, já vou incutir isso na minha pergunta, sobre a sua opinião em relação ao PT e o PSOL terem votado contra a isenção até R$5.000 no primeiro ano de mandato do governo Lula. Outro ponto que eu preciso esclarecer é que não existe um caixa da Lei Rouanet, renúncia tributária. Você acabou de criticar 50 bilhões de reais em impostos perdoados para grandes empresas. E aí você vai tratar de uma renúncia tributária que é exatamente da mesma natureza, né? E diz que não existe um caixa. É a mesma coisa que existisse o caixa, né? Essas empresas, se não estivessem direcionando para a Lei Rouanet, estariam direcionando para os cofres da União, estariam no Tesouro. Então, sim, é um recurso que existe e está sendo direcionado coercitivamente para um lugar. Mas a empresa vai decidir qual que é o artista que ela vai financiar. Pior ainda, o que as grandes empresas fazem? Aproveitam essa renúncia tributária, né, que sai do bolso do mais pobre, sai do pagador de impostos, e contrata grandes artistas para promover a sua marca. Né? Você vê o Santander, você vê o Itaú contratando grandes artistas porque é o que vai dar mais visibilidade para a marca deles. Por isso que a Lei Rouanet está concentrada mais em grandes artistas, porque justamente a iniciativa privada está mais interessada em dar visibilidade para o artista que já ganha muito, para o artista que já é grande, para levantar ainda mais a sua própria marca. Parece incentivo nenhum, em promover como a cultura, sempre foi, como sempre foi dinheiro público para promover a cultura, porque é pequeno demais para chegar em palcos maiores sem esse auxílio. Então, só fazer esse esclarecimento em relação à Lei Rouanet e reforçar uma pergunta também sobre IOF, né? Como dobrar a alíquota de IOF para MEI, um cara que recebe R$81 mil por ano, e dobrar para uma pessoa que está no Simples, tributar o mais rico para passar para o mais pobre? Eu queria que você me explicasse essa lógica. Tá, maravilha. Vamos lá, eu acho que é importante a gente destacar algumas questões. Primeiro, se você de fato defende que aqueles que possuem uma MEI não sejam tributados, por que a gente não rediscute o modelo de trabalho no Brasil? É importante. É importante a gente discutir o modelo de trabalho no Brasil. Porque essas pessoas, inclusive o governo Bolsonaro, retirou 13 categorias de funcionários da cultura, da atividade MEI no Brasil, e essas pessoas estão cada vez mais precarizadas. Portanto, é importante a gente discutir um modelo de trabalho no Brasil que seja eficiente e que possa atender essas pessoas. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Em relação à questão do IOF, você que não viaja para o exterior, que não fica gastando o seu cartão de crédito internacional, o seu cartão Black, você pode ficar tranquilo que você não vai ser penalizado. Você não será penalizado. Quem será penalizado são aqueles que viajam para o interior várias vezes ao ano, aqueles que gastam com o seu cartão internacional os seus créditos, as suas milhas. Agora, você que é trabalhador, você que acorda cedo, você que dorme tarde, você pode ficar tranquilo que você não será penalizado por conta do aumento do IOF. Sabe quem será penalizado por conta do aumento do IOF? Grandes empresários, pessoas que viajam 2, 3, 4, 5 vezes por ano para o exterior. Essas pessoas... Essa frase meio que envelheceu mal. Para a gente poder atender ao arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal que foi aprovado. Quem vai pagar serão as empresas e não os consumidores. Então, hoje o Brasil, e o deputado Kim, ele trouxe aqui, que eles apoiaram que o governo perdoasse, aliás, o Congresso Nacional perdoou 50 bilhões de reais em dívidas de empresas. Só que agora a gente conseguiria, com essa tributação,
10 bilhões de reais no primeiro ano e 30 bilhões de reais no segundo ano. Ainda assim, seria menos do que aquilo que eles perdoaram de grandes empresários. Por que eles não falam sobre isso? Por que a gente não fala? Acabei de falar. Por que a gente não fala que na França, 50% do imposto sobre herança, existe 50% de imposto sobre herança, que nos Estados Unidos é 40%, e no Brasil é 8% o máximo. Né? No estado do Ceará, por exemplo, é 8% de tributos sobre herança, né? Mas na média dos estados é de 4%, 5%, como em São Paulo. Por que a gente não tributa herança? Por que a gente não tributa transações financeiras, dividendos, que acontecem no mundo inteiro? Não se tributa dividendos de especuladores no Brasil. O Brasil é o paraíso da Faria Lima, é o paraíso do rentismo, é o paraíso daqueles que especulam e vivem da especulação, que não produzem absolutamente nada. Enquanto isso, a indústria brasileira se acaba. Enquanto isso, o Brasil, que é o maior exportador de commodities do mundo, precisa importar fertilizante da Rússia. Importar fertilizante da Rússia, importar barra de aço da China, sendo que a gente é o maior exportador de minério de ferro do mundo. Justamente por conta dessa gente que é contra a indústria brasileira, que é contra a indústria nacional. Por que a gente não fala disso? Né? Indústria nacional. Isso é importante falar aqui. Vamos lá. Manaus? 50 bi, eu falei de 50 bi. E quem criou foi a Dilma. Dilma. Quem que E vai os anos em que vigorou comparar a o governo França e Dilma, Estados foram Unidos com o centenas de Brasil? bilhões de reais, né? Então, o que A o gente está Congresso tão fez foi atrasado prorrogar em um tantas benefício coisas. pela Dilma. Aí Tem sim, uma eu queria medida você aqui falar que sobre dois isso. países E sobre, gigantescos assim, eu desenvolvidos não sei se você se não prepararam conhece o durante IOF, tá? toda a Mas o sua IOF, história. o próprio nome São diz, potências imposto com sobre operações bomba financeiras, nuclear, qualquer operação, população não é sobre hiperestudada. internacionais. Você não precisa O mandar dinheiro mínimo pra fora pra pagar que IOF. eles Todo mundo sabem tem cartão de é crédito, paga muitas IOF. vezes 3 Inclusive, línguas. não faria fluência. sentido ser sobre transações E ele internacionais. quer que o né, Brasil, a alíquota do que não IOF, tem condição e nenhuma, o governo dobrar pro seja, simples, porque o tome cara- uma medida que um governo dobrar pro país meio, porque o cara que com tá no um meio, cenário ele não tá completamente fazendo diferente transações dele, internacionais. tome também. O cara tá vendendo a mão de obra dele até 81 mil reais por ano. E você não respondeu objetivamente a questão. Como dobrar a alíquota de IOF para um cara que ganha 81 mil reais por ano é tributar o mais rico? Como dobrar a alíquota de IOF para o sujeito que está no simples, é o pequeno e o médio, não é o grande, é o pequeno e o médio. Né? O Itaú não está no simples, a Gerdau não está no simples. Nossa, tá o no Itaú, eu simples é o lembro que o pequeno e o médio. Temer Bares e perdoou restaurantes tão 6 simples. bilhões. Prestadores de salão de beleza tá no simples. Prestadores de serviços dos mais pobres estão no simples. Eu não sei, preciso dar uma Parques de pesquisada aí, diversão galera. E por aí vai. Como tributar esses mais pobres auxilia, né, no combate à desigualdade social. Né? Mais uma vez, você não sabe que qualquer pobre com cartão de crédito paga IOF? Mas é curioso, porque você sabe que ao mesmo tempo o governo quer isentar de pagar imposto de renda aqueles que ganham até 5 mil reais. IOF? Não, então vamos tratar disso. Vamos aumentar o IOF e reduzir e zerar o imposto de renda sobre aqueles que ganham até 5 mil reais? O que você acha? É uma boa? É uma boa discussão? É péssimo, porque o pobre também paga IOF. Então, mas o dinheiro tem que vir de algum lugar, não é isso? Tem, Não é vocês que dizem que Tem. isso é uma falácia. Vamos lá. Ah, falácia? Isso é uma falácia. Reforma administrativa. Reforma administrativa. Sabe quanto que você economiza? 3 bi. Vamos cortar gasto. Vamos cortar privilégio. 3 bi onde? Opa. 3 Vamos bi em cortar cada privilégio. esquina. Sabe o que a gente pode discutir? Vamos acabar com o fim das emendas parlamentares? Vamos. Que o Centrão do Congresso Nacional aprovou. Sabe quanto? 50 bi. Vamos. 50 bilhões de reais de emenda parlamentar para deputado corrupto e vagabundo ficar gastando e comprando voto. Enquanto isso, o governo fica à mercê. Enquanto isso, a gente tem que fazer continha, fazer conta de 3, de 4 bi, de 10 bi nesse ano, para poder, depois, no próximo 30 bi, para a gente poder... Eu comecei a gravar agora, mas já tem um tempo que o Leonardo parou de tentar debater com o Kim, então ele tá só jogando pra plateia. Por isso que ele tá olhando pra câmera. No começo do debate, se vocês pegarem aí, de grandes empresários. Ele já desistiu de debater com o Kim, ele não consegue responder nenhuma pergunta. Ele só fica reforçando ideias que o público dele já concorda. Se depender do governo. Por exemplo, enquanto isso, eu acompanho o trabalho do Kim e muitas das coisas que ele tá falando aqui eu não sabia. No Brasil, porque foi aprovado posteriormente um arcabouço fiscal que ainda assim não era ideal, mas era necessário depois do teto de gastos pavoroso do Michel Temer. E a gente precisa bater a tal meta, o tal laissez-faire, o tal arcabouço fiscal precisa ser cumprido. Então é preciso dizer isso. Então vamos ter fim das emendas, 50 bi. Vamos cobrar os 50 bi que a gente perdoou. Vamos tributar
renda no Brasil, vamos terminar o regime tributário no Brasil, que é um regime regressivo, que realmente a classe média e o pobre sofrem, a classe média e o pobre sofrem porque o imposto é sobre o consumo, e vamos tributar grandes empresários, vamos tributar quem tem uma fortuna de mais de 50 milhões de reais, quem tem mais de 50 milhões em conta bancária, investimentos e propriedade, vamos tributar essas pessoas? E aí a gente tá junto nessa. Aí o dinheiro aparece. Eu tenho certeza que o dinheiro aparece. Vamos lá, Leonardo. De onde você tirou 3 bi de reforma administrativa? Sério? Qual que é a fonte disso aí? Congresso Nacional. Que Congresso Nacional? Congresso Nacional. Se a gente cortar os gastos e privilégios do Congresso Nacional, são 3 bi que são economizados. Mas isso não é reforma administrativa. Não, reforma administrativa são todas as esferas de governo. Então vamos destrinchar. Se cortar só do Congresso Nacional... Deixa eu te falar uma coisa. Por favor, só de super salário, juiz, procurador, promotor, deputado, senador, são 15 bi ao ano. Pois é. De onde você tirou que 3 bi de uma reforma administrativa? Não, vamos lá. A reforma administrativa seria, no mínimo, 50 bilhões de reais ao ano. No mínimo, 50 bilhões de reais ao ano. Então, falar que a reforma administrativa é 3 bi é um desconhecimento gigantesco. Sobre outro ponto, sobre acabar com a emenda parlamentar, sou 100% a favor. Sou 100% a favor. Quem votou, ampliou a emenda parlamentar foi a base do governo Lula. Você coloca essa contraposição entre governo e Congresso, mas se esquece que a maior parte dos parlamentares votam com o governo. Senão, eu seria governo, não seria oposição, se eu tivesse maioria. Se a gente tivesse maioria no Congresso Nacional contra o governo, a gente teria derrubado o Lula, a gente tinha feito o impeachment dele. Ele que tem maioria, ele que aprova os projetos que ele manda. O projeto de lei orçamentária com emendas parlamentares foi mandado por ele. Então, assim, se você fazer essa contraposição, né, é uma contraposição inexistente. A maioria esmagadora dos projetos enviados pelo governo, com raríssimas exceções, são aprovados com ampla maioria no Congresso Nacional. E, mais uma vez, você foi incapaz de responder. Como dobrar o IOF sobre MEI e Simples ajuda o mais pobre e prejudica o mais rico? É isso que tá fazendo esse debate ficar mais feio que o meu cabelo, mas daqui a pouco o meu cabelo tá ganhando já, porque o cara não ganha nada, o cara não rebate absolutamente nada que o Kim fala. Terceira pergunta do Kim, de um total de 5 perguntas pro Leonardo. O Leonardo fez 2 perguntas para o Kim, num total de 5 perguntas também. Né, Carol? E o chat aí que não para, né? Não dá nem pra ler nada aqui. Não consigo. A IOF tá cheio de gente aí. Assim, tá subindo muito rápido, de verdade. Eu não consigo ler nada. Tô tentando parar e não consigo ler. É isso aí, galera. Vamos debatendo aí que, na medida do possível, depois de 100 mil comentários, a gente vai destrinchar alguns aqui durante a semana. 100 mil. Para os nossos debatedores. Bom, o Kim Kataguiri, o deputado Kim Kataguiri, já fez 3 perguntas aqui pro Leonardo, que vem representando hoje aí o partido do PSOL, né? E agora o Leonardo, então, chegou o momento do Leonardo fazer a sua terceira pergunta. Estamos chegando agora na metade do nosso debate. Hoje, segunda-feira, 8 horas e 15 minutos, né? E vamos lá então, né? Pronto, Leonardo? Prontíssimo. Deputado Kim? Bora. Podemos iniciar? Podemos. Então vamos lá, Leonardo, faça a sua terceira pergunta para o deputado Kim Kataguiri. Vamos lá, Kim. Eu queria aqui tratar agora do MBL, né? E agora de algumas incongruências. O MBL, há pouquíssimo tempo atrás, dizia-se contra o fundo partidário e o fundo eleitoral. Dizia que era roubo. Tá. Inclusive, existe um tweet... Eu vou pausar e eu vou responder isso aqui. Arthur Duval, dizendo que se um dia o vissem defendendo e usando fundo eleitoral, que eram para poder executá-lo, prendê-lo, porque isso nunca aconteceria. Pois bem, então vamos fazer isso, né, Arthur? Porque você defendeu o fundo eleitoral, e não só defendeu o fundo eleitoral e o fundo partidário, como eles utilizaram aos milhões nessa campanha o tal dinheiro público, o tal dinheiro de roubo. E mais do que isso, membros do MBL xingavam o prefeito Ricardo Nunes, diziam que era ladrão, que era isso e aquilo, e hoje o MBL tem uma subprefeitura aqui na capital. Hoje o MBL é base do prefeito Ricardo Nunes, inclusive possui uma subprefeitura com um orçamento bastante recheado, que é a subprefeitura da Vila Mariana, que é chefiada, inclusive, por um ex-assessor do deputado Kim Kataguiri. Eu quero entender, Kim, agora que vocês vão fundar um partido de fato, né, caso o TSE chancele, se vocês vão ter um pouco mais de coerência nas suas falas, ou se vocês vão começar a mudar as suas posições conforme os ventos, conforme a conjuntura, porque é importante para um político ter palavra, né? Vamos lá, nós continuamos. Vamos lá, que nem eu falei, eu vou responder isso aqui. Quanto ao Ricardo Nunes, eu acho que é uma coisa mais questionável. E como eu não sou do MBL, eu não sou representante do MBL, galera. Participo de núcleo, sim, mas eu não represento o MBL. Então aqui eu vou colocar a minha opinião. A minha opinião é a seguinte. O Kim e todo o MBL participando do pleito, querendo participar do pleito da Prefeitura de São Paulo no ano de 2024, e o Kim na condição de deputado federal mais votado do Partido União Brasil,
ele se posicionou no interesse de participar dessa empreitada. Não foi interesse do partido. Então, o MBL necessariamente precisa fazer o quê? E mais uma vez, isso aqui é a minha opinião. O MBL precisa articular. E o que é articular? Articular é fazer maracutaia? Não. Mas acho que todo mundo está muito ciente de que o MBL é quem pauta os assuntos, debates em âmbito nacional. Quem que falar de plano diretor antes do Arthur falar em 2020? Quem que falava de Smart Sampa? Quem que falava de diversos outros assuntos que se tornaram nacional antes do MBL falar? Para quem acompanha a Valete, para quem acompanha as lives do Renan, as lives do MBL em geral, sabe que o MBL está sempre antecipado dos assuntos, levando com seriedade, pautando e colocando uma solução ou apresentando algum lugar que foi feito algo diferente e resolveu o problema. Então, beleza. O que o MBL precisa fazer? No meu ver, o MBL articulou com a União Brasil. Olha, vocês não têm interesse em me lançar. Mas vocês sabem que eu sou uma força política. Eu quero uma subprefeitura e eu não brigo mais por essa candidatura. É minha opinião. Eu não sei o que aconteceu. E aí tá lá o Rafael Minatogawa sendo o melhor subprefeito de São Paulo. Para quem acompanha o trabalho dele, vê que ele tá lá fazendo todo o trabalho de zeladoria, cuidando de moradores de rua no limite do poder da prefeitura, coisa que deveria ser feita e deveria ser divulgada. E hoje sim, eles elogiam o Ricardo Nunes porque o Ricardo Nunes adotou medidas políticas que o MBL tinha para apresentar. Vamos fazer o seguinte então, mas já que a outra coisa que o pessoal não sabe, o MBL não tem narcisismo na ideia de que a ideia é nossa, seja executado pela gente. Eu percebo isso em várias coisas. Ricardo Nunes é o candidato, ele tá com o apoio do Tarcísio. A gente tem Pablo Marçal e Boulos para concorrer. Vocês acham que um desses dois era melhor de ter sido eleito para São Paulo? Vocês queriam pagar o preço? Então, já que o Ricardo Nunes ganhou e tem a oportunidade de aplicar essas medidas, de aplicar esses projetos, seja, a população está sendo beneficiada. A frente contra o crime que a Amanda promoveu reuniu gente do Brasil inteiro. Alguém tem como dizer que os projetos anticrime não são da Amanda? Tá, agora vamos para a parte do fundo. Eu também não concordava. Mas hoje, quando eu vejo pessoas que fazem essa crítica, e tem um certo de mérito, mas só que hoje a gente sabe que é pura hipocrisia. Ah, vocês defenderam que quem usava fundão era um tudo de ruim. E hoje vocês estão usando. Em 2022, o MBL elegeu Guto Zacarias, deputado estadual em São Paulo, e o Kim, deputado federal. E o MBL defendeu com unhas e dentes não utilizar o fundo eleitoral. Onde é que estava essa indignação toda aí? Essa indignação toda não elegeu mais ninguém no MBL. Porque a gente tinha outros candidatos em outros lugares.
A gente tinha o Renato, tinha a Amanda, tinha o Beraldo, tinha o Samuel Chang. Tinha mais candidatos. Nenhum deles utilizou o fundo eleitoral. Essa indignação de vocês é só conveniente para a hora e vamos pegar aí, agora que eles estão usando porque não dá para competir, a gente bate neles, porque independente se eles estão fazendo um trabalho diferenciado de todo mundo, a gente só quer ser contra. Então, se eu estivesse nesse debate, eu daria essa resposta. Mas eu não sou porta-voz do MBL. Essa é a minha opinião. Contra o fundo eleitoral, tanto que recentemente nós tivemos uma votação em relação ao fundo e eu votei contrário. PT, PSOL e PL votaram a favor, né, do aumento do fundo partidário, né, para o ano que vem. Então, acho que vocês que de fato tinham que clarificar esse posicionamento, continuam votando contra, agora atestando a realidade de que em nenhuma eleição majoritária você é competitivo enquanto o fundo existir. Né? Nós vamos lutar para que o fundo acabe, eu apresento todas as emendas e os projetos para diminuição, né, do fundo, agora, enquanto o fundo existir, nós não somos competitivos, né, em eleições majoritárias ou mesmo em eleições dos estados do Norte e do Nordeste, né, se nós não formos competir com outros que estão utilizando o fundo do TAR, e aliás, assim, nem é algo que nos beneficia, mesmo porque nós acabamos de fundar um partido político e nem sequer vamos ter acesso a fundo partidário na primeira eleição. Então, assim, é de fato uma defesa pragmática, eu não escolho quais são as armas permitidas no Coliseu. Se eu sou contra o uso de uma massa dentro do Coliseu, eu não vou me abster de utilizar essa massa e ser massacrado pelo outro enquanto as regras do jogo não mudam, né? Outro ponto, né, em relação a Ricardo Nunes. A nossa questão com o Ricardo foi muito simples, né? Meu partido não deixou de disputar a eleição, isso nunca mais vai acontecer, porque agora nós temos uma casa própria, nós temos um partido próprio, e eu coloquei como duas condições o nosso apoio à candidatura do Ricardo Nunes. Um ponto foi o apoio ao projeto Sonho Grande, você mandar os melhores alunos da escola da rede municipal para visitar a NASA e para receberem premiações e se motivarem, né, a estudar mais, a buscar novos horizontes, a ver que aquela realidade que eles foram criados e que eles vivem não precisa ser a realidade delas pro resto da vida. E o outro ponto era o uso das câmeras com inteligência artificial, o Smart Sampa, que de fato foi implementado e que, aliás... Eu tô assistindo ao vivo, galera, ó. De maneira bastante engraçada, né? O namorado de uma vereadora do PSOL foi preso por roubo. Minha câmera tá na frente. Né? Ele estava no Banco Nacional do mandado de prisão, com mandado de prisão expedido, e o PSOL que tanto esperneou contra esse sistema de inteligência artificial. Aliás, seria até interessante saber seu posicionamento em relação a isso, se você é contra o uso de câmeras com inteligência artificial, se você é a favor, porque... São criminosos que estão sendo pegos, aliás, agora aos milhares. Um desses criminosos, o namorado da vereadora do PSOL. E o PSOL ingressou com uma ação contra a contagem de bandidos que são presos pelo Smart Sampa, porque eles estariam violando o patrimônio histórico das pedras portuguesas em que eles foram colocados, né? Porra, se for assim, vamos proibir todos os ambulantes e todas as pessoas que têm barraca e colocam em cima das pedras portuguesas para fazer as suas vendas, né? Uma argumentação claramente ridícula só para chorar e espernear contra uma política pública que está funcionando. Vamos lá, Kim. Você trouxe a questão da competitividade, que sem fazer uso do fundo eleitoral e fundo partidário, vocês não seriam competitivos diante daqueles que utilizam o fundo. Mas espera aí, o deputado Arthur Duval não foi o segundo deputado mais votado do estado de São Paulo para deputado estadual nas eleições de 2018? Você não foi um dos deputados mais votados sem a utilização do fundo eleitoral e do fundo partidário? Então, espera aí, então vocês provam de forma empírica que vocês tiveram sucesso eleitoral nas urnas sem a utilização de um único centavo de dinheiro público. Portanto, não se trata de competitividade, porque vocês sabem trabalhar de forma efetiva sem a utilização de recursos públicos. Então, para que utilizá-los? Para gastar R$86 mil numa agência do irmão do líder do Movimento Brasil Livre, o Renan Santos, para gastar dinheiro com pessoas e amigos próximos do grupo? Então, para que vocês utilizam esse dinheiro? É um questionamento. E esse argumento de moral, né, eu acho importante, porque, peraí, se vocês entendem que é um dinheiro fruto de roubo, né, que é um dinheiro errado, é moral você utilizá-lo só porque o torna-se mais competitivo? Então, existe um equívoco aí também na abordagem. Ou vocês têm palavra, vocês têm princípios e valores, ou vocês são voláteis em relação aos seus princípios e valores. Em relação ao governo e ao PT, não posso dizer, porque o PSOL votou contra, né, o aumento do fundo eleitoral, do fundo partidário. Eu sou do PSOL e eu posso te garantir que todos nós, de forma unânime, somos contra o aumento do fundo eleitoral, do fundo partidário no Brasil, que é uma excrescência. Inclusive, ter 50 bilhões de reais... Pela milésima vez, o Kim vai apresentar que o pessoal votou unânime, contrário à opinião desse cara, mas tá sendo histórico. Junto com os advogados Valfrido Vade e Rafael Valim,
contra as emendas PIX, né, que depois o ministro Flávio Dino conseguiu nos ajudar, mas infelizmente o Congresso, que trabalha contra os interesses do povo, ainda permanece querendo liberar essas tais emendas PIX que o PSOL foi na justiça contra, de forma contrária. Então, acho que tem certas coisas que a gente precisa deixar claro aqui. Vamos lá. Vamos deixar claro, realmente o Arthur conseguiu aquele tanto de voto em 2018 e a consequência foi em 2020 ele conseguir 10% e eleger 3 vereadores. Com a chapa toda não usando o fundo eleitoral. A minha eleição, a eleição do Arthur, primeiro que não é a eleição majoritária e segundo, é no estado de São Paulo. Então vamos lá, os recursos que nós vamos ter na primeira eleição, né, que é de fundo eleitoral... Tem a questão da valorização de cada voto também. São Paulo sai muito atrás justamente nos estados em que a gente quantidade. não é competitivo por causa do volume de dinheiro que se utiliza nos seus adversários, em estados como o Rio Grande do Norte, né, de Natal, do nosso vereador Faustino, em estados como a Bahia, de Salvador, do nosso vereador Sandro Filho, e de outros estados em que nós não temos a mesma realidade. Veja, se eu quisesse ficar o resto da minha vida com um discurso como se eu fosse o melhor de todos, como se eu fosse o mais iluminado, como se eu fosse o melhor, e me elegesse o resto da minha vida deputado federal sem fundo eleitoral, sem fundo partidário, eu conseguiria. Agora, pelo fato de eu ter um projeto de país, pelo fato de eu querer ser competitivo no projeto majoritário, né, eu faço essa defesa que, pessoalmente, para mim não é boa. Né? Como você colocou, eu me elejo sem, né? Eu não precisaria disso. Né? Agora, se eu quero ter um grupo político, se eu quero ser competitivo na política, se eu quero ter um projeto majoritário, eu vou precisar disso. Né? Em relação a ser volátil, olha, nós nunca demos um cavalo de pau a ponto de fazer como você e, por exemplo, sair do PSD do Kassab e menos de 3 anos depois ir para o PSOL da extrema esquerda. Né? É esse salto de princípios e valores que eu acho que você precisaria explicar. E o outro ponto, né, sobre R$86 mil com a produtora do irmão do Renan, primeiro que se você analisa qualquer outra produtora para fazer o trabalho igual, isso aqui está assim, 4, 5 vezes abaixo do valor de mercado, nunca colocou um centavo de lucro no bolso, né? Isso é absolutamente o custo de se fazer essa produção. Então, você insinuar, né, jogar isso no ar como se tivesse alguma coisa de errado, como se tivesse algum superfaturamento, como se estivesse se beneficiando desse dinheiro e colocando no próprio bolso, vamos lá, seria muito melhor e muito mais fácil para a gente não fundar partido político nenhum. Eu vim na próxima eleição pela União ou por qualquer outro partido do Centrão, eu pegar R$3 milhões para fazer a minha campanha, o Guto pegar R$3 milhões para fazer a campanha dele. Se o nosso objetivo fosse desviar dinheiro, a gente pegava esses R$3 milhões e aí sim contratava amigos nossos para fazer coisas que a gente não precisa. Né? Se fosse meu objetivo, né, colocar dinheiro no bolso na política, não seria o único parlamentar que votou contra o aumento de salário de deputados, ao mesmo tempo que se negou a receber esse aumento. Já doei R$500 mil líquido de salário, que eu poderia legalmente ter colocado dentro do próprio bolso, como todos os parlamentares do PSOL fizeram, né, apesar de discursar em favor dos mais pobres, estão no 1% mais rico da população. E a mesma coisa sobre cota parlamentar, a mesma coisa sobre verba de gabinete, né, em que se vê um discurso aparentemente de defesa dos mais pobres, mas se usa dinheiro de cota parlamentar para aluguel de carro, para pagar gasolina, para pagar alimentação, como se o salário de deputado federal não fosse suficiente para isso. Né? E para acabar aqui, o pessoal vai priorizar muito mais assistir o debate do que o que eu tô falando, mas... E daí, né? Ninguém liga. Ninguém liga. Quem faz puta desse trabalho, não gasta dinheiro público, não usa nenhuma desses absurdos de benefício, ninguém liga. Vocês querem votar no Bolsonaro, no Lula, pra votar, pra aumentar o fundo partidário, o fundo eleitoral, pra fazer o time de vocês ganhar. E na verdade o Bolsonaro nem tem time, né? Ele tá num partido de um mensaleiro condenado. Mas vocês não ligam. Já que o Bolsonaro vestiu a camisa dizendo que ele era à direita e vocês compraram, vocês não ligam. Enfim. Esse aí foi o meu react. Pra quem assistiu aí, valeu.